Trindade, a gente começa a buscar ou criar esse outro. E o que ele fala na ética, o que ele comenta sobre essa ética da fé, que o Carlos Maria Martins falou no texto anterior, é que ele fala que o outro da ética baseada na fé é Deus. E aí, esse Deus seria o que eles criaram para ter uma base, e a relação de Trindade seria entre os devotos e Deus. Aí a gente pegou essa frase aqui, fala: eu reconheço muito o papel dos outros, a necessidade de respeitar neles aquelas exigências que para nós são inabdicáveis, é produto de um crescimento milenar. Então, isso aí também remete novamente ao que a gente tinha comentado, de que a ética ela começa a ser formada quando o outro começa a ter essa relação entre uma pessoa e outra. O trecho que a gente pegou do texto, que a gente acha que se relaciona muito com isso, é que a dimensão ética começa quando ele conhece no outro. Então a ética é construída a partir das relações que a gente constrói com ele. Aí a importância a evidência construída no outro é uma base imutável e flexível. Então é basicamente isso. A pessoa vai construir a ética dela quando ela constrói essa relação com o outro. E aí a gente viu esse exemplo de João 13, deve ser ateu. Só que na luz em Deus pode ver também essas semelhantes. Que uma pessoa que é ateu, ele fala, ela constrói essa relação com o outro e ela ela meio que, tipo, quando ele fala que ele deve ser ateu, ele quer dizer que não tem essa coisa baseada na fé. E a partir do momento que você não tem essa ética construída baseada na fé, você tem a ética construída baseada na relação com outras pessoas. Por isso que você consegue ser tão bom com os outros e consegue perceber essa relação de caridade. E você atribui um valor às relações. E depois a gente viu a frase, mas tem deixado as outras um exemplo. Eu senti que da morte, você deixava o exemplo de como conseguir a relação. Outra frase que a gente pegou do livro nós, assim como não conseguimos viver sem comer ou sem dormir, não conseguimos compreender quem somos sem o olhar e a resposta do outro. Então, nesse trecho, o Humberto Eco, ele fala que, como a gente comentou antes, ele não fala simplesmente que a ética, e só a ética é construída a partir da relação com o outro, mas você, como todo um ser humano, todos os seus, tanto a sua ética como o jeito que você é, a sua personalidade e tudo mais, tudo é construído com base nessa relação com o outro. E aí ele fala, assim como não conseguimos viver sem comer ou sem dormir. É uma coisa essencial para qualquer ser humano ter essa relação com o outro, porque senão você não vai conseguir ser, você não vai conseguir ser completamente civilizado e pertencente a isso. E aí ele fala dessa ética laica, que seria a ética que opõe a ética em relação à fé, que ele fala, a ética laica é, no fundo, uma ética natural, que os crentes também não desconhecem. Então, o que ele não nega que existe Deus, ele até crê em Deus, ele acha que Deus existe. Tem uma parte do livro que ele comenta que a história da Bíblia é tão complexa e tão difícil que tinha que ser um milagre alguém escrever isso aí porque veio na cabeça. Então ele não nega a existência de Deus. Mas ele fala, a ética não vem só baseada na fé. A ética vem da sua relação com o outro e dos seus instintos naturais. Então, quando ele fala que é uma ética natural, ele fala um pouco sobre essa história meio que dos instintos e como você se colocaria quando você estivesse em uma situação de risco, que seria como se fosse um programa de salvação que é incorporado em você. E quando ele fala que os crentes também não nos conhecem, ele fala, os que creem na fé,
também tem essa ética laica, porque eles também têm os instintos de qualquer ser humano, que são os instintos de sobrevivência e tudo mais, só que eles têm uma outra ética, que seria essa ética baseada na fé. Então, a ética laica, ela se junta com a ética baseada na fé a partir dessa ética natural, que seria os pontos fundamentais dos instintos das pessoas. Bom, então, agora no final, fazendo uma conclusão, a gente colocou ao lado os pensamentos, as ideias do Carlos Maria Martini e do Humberto Eco. Do ponto de vista do Carlos Maria Martini, a ética religiosa é fomentada numa razão absoluta, ou seja, na ideia de Jesus Cristo, que já veio para a cruz para perdoar todos os nossos pecados. Então, todo mundo segue, tem uma ética seguindo Jesus. Tipo, ele faria isso por mim, ele faria isso no meu lugar, então eu devo fazer. E por isso que ela é garantida e imutável. Você não tem que discutir, é uma ética. É igual para todos os crentes na mesma religião. E em situações limites, você não chega a duvidar. Por exemplo, no caso que ele andou na casa pegando fogo, você não hesita antes de entrar para salvar a criança, porque a sua ética é garantida, é imutável. Jesus foi aqui no seu lugar, então você vai atrás e faz. Porém, tem divergências de fundo que a gente encontra entre a ética religiosa e a laica. Na religiosa, tem essa questão da garantia imutável. Se você é de uma mesma religião, você pensa da mesma maneira, a sua ética teoricamente seria igual. Porém, numa ética laica, ela tem uma base determinada, que é em relação com o outro. Você cria sua ética na relação com o outro, essa base é certa. Porém, nem sempre todas as relações entre todas as pessoas são iguais. Então, a ética de cada um individual muda. É diferente para cada pessoa. E o Carlos Maria, ele questiona no texto dele, perguntando para o Humberto, questionando para ele, quais são as justificativas do agir ético, do simples agir ético, não agir porque Jesus faria, agir ético só pela relação do outro, porque você quer que façam pelo outro que você gostaria que fizessem por você. Ele pergunta isso, ele questiona o Humberto Eco porque ele não entende isso, de onde que vem essa questão, assim, porque não vem de algo maior, não vem de Deus, vem de onde? E o Humberto Eco, respondendo na hora, ele diz que a ética é fundamentada pela alteridade, que a ética é fundamentada por essa relação com o outro, é baseada nisso, precisa ter essa base para surgir a ética. E a religião, ele diz que não é fundamental. Quando você tem uma relação de alteridade com o outro diferente, você vai formar sua ética, não tem por que você envolver algo de fora disso, Deus, uma religião, na relação de vocês dois, de duas pessoas, por exemplo. Não tem sentido algo de fora dentro daquela relação que é formada apenas pela relação de vocês dois. Ele disse que não é fundamental. Então, como ele disse, ele acredita em religiões, ele acredita ser real, mas ele diz também que tem um certo limite. A religião não pode interferir na ética. A ética é formada apenas pela relação de alteridade. A religião não pode interferir nisso porque é algo